Olá, e aí? Me diga, você gostou digamos assim, essa nova cara da prova do ITA? Por que uma nova cara, né? Porque foi a primeira vez que o ITA sugeriu uma relação de livros que eventualmente poderiam ser cobrados na prova, como de fato foram. As três primeiras questões da prova eram questões sobre as leituras sugeridas, né? E eu não estou sendo irônico, eu estou usando o que o próprio ITA fala, eles não definiram como uma leitura obrigatória, mas uma leitura sugerida. E questões que cobraram picuinhas, detalhes muito particulares da narração, né? No caso do Senhora, por exemplo, há um contexto em que a Aurélia está com o marido dela e uma terceira pessoa, à luz da lua, conversando, há um clima entre eles, tal. E a partir desse enredo é que a pergunta foi feita, né? A mesma coisa em relação ao Quincas Borba, uma pergunta muito específica sobre o enredo. Em um determinado momento, o personagem ouve um comentário dito por um cocheiro e ele, né, um condutor lá das carruagens, e ele faz uma associação com a situação que ele vivia lá na vida dele. E no São Bernardo, talvez a questão mais ampla, digamos assim, né, no fundo uma pergunta do porquê que o narrador, porquê que o Paulo Honório escrevia o livro, né, mais ou menos esta ideia. As outras questões de literatura partiram de textos, perguntas que supunham um conhecimento da história da literatura, um bom conhecimento, mas questões não muito complicadas, né? Questões até bastante claras, não necessariamente difíceis, não necessariamente fáceis, mas questões com uma clareza muito grande. Aí depois vinha uma segunda parte da prova, que a gente poderia chamar de linguagem, em que havia dois textos, um do Drauzio Varela e uma letra de uma música do Arnaldo Antunes, e havia questões sobre o texto do Drauzio Varela, sobre o texto do Arnaldo Antunes e questões relacionando os dois. Depois dois trechos de revistas, né? Mesmo esquema, questões sobre o texto A, questões sobre o texto B e questão relacionando os dois textos. O que havia em comum nos quatro textos? Os quatro textos, eu estou excetuando a prova de literatura, os quatro textos versavam sobre a questão da velhice, os problemas, o lidar com a velhice, várias circunstâncias relacionadas a isso, né? A partir desses textos foram cobradas noções de gramática, de interpretação de texto, de entendimento de texto, de capacidade de leitura e, de novo, uma prova que se pautou pela clareza. A única exceção é a uma questão que, dependendo do modo como a questão fosse lida, aquela questão do pendurar as chuteiras, dependendo do modo como aquilo fosse lido, poderia suscitar uma dúvida entre duas alternativas, né? Então é a única questão que a gente faz uma ressalva em relação à clareza do enunciado, à clareza da proposição. Esses quatro textos que versavam sobre a velhice, eles serviram de base para a redação. Então, na verdade, a proposta de redação se conversou com os quatro textos, né, em que era para discorrer, era para se falar sobre essa questão, né, a questão um texto dissertativo argumentativo, em que se usasse esses temas esses textos, como referência para esse tema que era a velhice, tá bom? Então, assim, a prova do ITA no geral, uma prova sem maiores dificuldades, sem um alto grau de complexidade e duas notas que devem ser feitas e até correndo o risco de me repetir. Uma prova clara, né, com as questões muito claras, sem nenhuma dúvida, e as três questões da leitura sugerida, cobrando detalhes e picuinhas muito específicas e muito particulares do enredo. Tá ok? Então tá jóia, então. Um grande abraço.